A fiscalização do atendimento médico é um instrumento essencial para garantir a boa qualidade dos serviços de saúde oferecidos aqui no Maranhão. Bom, sobre o papel do Conselho Regional de Medicina nesse contexto e outros assuntos, a gente conversa agora com o presidente da entidade, José Albuquerque Neto. Doutor, muito obrigado por nos atender esta manhã. Bom dia. Bom dia, Cabalau. É sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado. Bom, quando a gente se fala em fiscalizar a qualidade dos serviços médicos aqui no Estado, qual é a responsabilidade do CRM nesse contexto? Então, Cabalau, lembrando que o CRM é uma autarquia federal, ela tem como missão precípua a fiscalização das condições éticas e das condições de trabalho das instituições de saúde no Estado do Maranhão. Agora, presidente, como é que são feitas essas fiscalizações? O CRM tem condições de fiscalizar todas as unidades de saúde do Estado? Uma ótima pergunta. É claro que pela extensão territorial do Maranhão, nós temos alguma dificuldade de alcançar as cidades mais longínquas, tá? Mas temos uma estratégia, nós temos uma lista de instituições que nós visitamos regularmente, há um planejamento estratégico e, além disso, nós temos o que chamamos de fiscalizações reativas, que são aquelas quando há alguma denúncia sobre determinada instituição, o Conselho, então, se obriga a fazer uma fiscalização, vamos chamar assim, mais urgente naquele local, para que ele possa justamente responder essa demanda que surgiu, seja por a denúncia da imprensa, seja pela denúncia de algum paciente ou de algum indivíduo. Então, nós vamos a esse local para averiguar da veracidade ou não daquela denúncia. De qualquer forma, há uma periodicidade, vocês mantêm essa fiscalização constantemente, independentemente de haver uma provocação, não é isso? Sim, Cabalau, nós temos um departamento de fiscalização muito atuante, todos os dias nós fiscalizamos, tá? A questão é a quantidade, tá certo? Então, nós estamos ampliando o setor de fiscalização, contratando novos médicos fiscais, novos agentes fiscais, para que justamente nós possamos alcançar também dessa forma o interior do Estado, que de alguma maneira é prejudicado sim pela extensão territorial da nossa capacidade de atuar em cidades mais distantes. Doutor, é possível haver isonomia do Conselho Regional de Medicina quando se constata um mau exercício da profissão? Eu pergunto isso porque existe um corporativismo que geralmente atua nas entidades. Cavalau, ótima pergunta, porque são duas faces da mesma moeda, né? Essa pergunta é muito feita e, ao contrário, muitos colegas ou muitos médicos veem o CRM como um instrumento de perseguição e de punição à própria classe médica, né? Então, veja que o CRM é visto pelos dois lados com certa resistência. Mas eu diria a você que não. Nos últimos 10 anos eu fui o corregedor do Conselho e acho que isso é um dos conselhos que mais julga colegas, é o Conselho Regional de Medicina. E nós temos todo um trâmite para a denúncia. É aberta uma sindicância, é dada ampla defesa, depois nós abrimos um processo ético profissional, é feita a instrução e ao final de todo esse processo, esse indivíduo, o colega, ele é julgado para saber se realmente houve ou não alguma transgressão ética. O que acontece, Cabalau, muitas vezes é que as denúncias que chegam ao Conselho, elas não são diretamente relacionadas a questões éticas. Muitas vezes são relacionadas às condições de trabalho daquele local, a insuficiência de insumos, não há um remédio tal, não há equipamento tal, e isso acaba sendo colocado como um erro médico, quando na verdade não é. Então, o papel do CRM é julgar se houve infração ética naquele atendimento. Claro que as condições estruturais podem concorrer para que o desempenho não seja tão bom, mas essa não cabe ao Conselho julgá-las. Quando nós constatamos alguma deficiência muito evidente, nós denunciamos ou informamos ao Ministério Público, às secretarias de saúde, para que eles tomem as providências devidas. A propósito sobre isso que o senhor pontuou, como é que o CRM age quando encontra ambientes de trabalho inadequado para o médico? E aproveito também para lhe perguntar qual a avaliação do CRM em relação às unidades de saúde pública aqui do Maranhão, seja municipal ou estadual? Perfeito. A punição ela pode variar, no caso do médico, desde uma simples advertência, uma censura reservada, até em casos extremos, como eu falei, a questão de ser julgado. Em relação às instituições, nós temos que lembrar o papel fundamental do diretor técnico, que nós estamos tentando resgatar, e o diretor técnico é aquele médico indicado pela instituição que administra aquele local, seja municipal, seja estadual, e compete a ele, perante ao Conselho Regional de Medicina, garantir as condições mínimas de trabalho. Então, se o diretor técnico atua no local, que aquele local é inadequado, ele será questionado e até mesmo punido pelo Conselho Regional de Medicina. O passo seguinte é informar ao Ministério Público Estadual, à Secretaria de Saúde do Estado ou à Secretaria do Município daquelas alterações. Sem dúvida que existem diferentes locais de atuação. Muito recentemente eu estive em Imperatriz para fiscalização e você pode observar diferentes situações dependendo do local, né? Algumas unidades do município muito ruins, outras do estado também não tão boas. E o primeiro papel nosso é fiscalizar, orientar. Nós damos um prazo para que aquelas
digamos, maiores irregularidades sejam sanadas e, caso não seja, nós podemos chegar ao extremo do que chamamos de interdição ética. O Conselho pode interditar eticamente alguma instituição, não permitindo que o médico trabalhe naquele local. Doutor, como a população pode recorrer ao CRM para fazer uma denúncia, seja de uma negligência médica ou mesmo de um problema de estrutura numa unidade de saúde? Cabral, nós temos vários canais. Nós temos o canal próprio e-mail, nós temos aqui em São Luís a nossa sede que pode receber esse indivíduo. Lembrando que existem algumas condições para fazer a denúncia. Ela não pode ser anônima, ela tem que especificar quem está denunciando, a sua identificação e na sua denúncia tentar ser o mais, digamos assim, descrever da maneira melhor o que é que está acontecendo, qual o local que houve aquela infração, para que o Conselho então tome as suas medidas. O CRM também trata de casos de violência contra médicos que acontece. Existe alguma área mais vulnerável? O que é que o senhor pode falar sobre esse assunto? Sim. Nós temos duas áreas vulneráveis. Ontem mesmo nós lançamos a Comissão das Mulheres Médicas e lançamos a Comissão das Prerrogativas Médicas. Nós temos um ambiente de assédio moral e de assédio físico também, em várias unidades, especialmente nas unidades de emergência e particularmente contra as mulheres médicas. Elas são mais frágeis nesse sentido. E isso nós estamos desenvolvendo então um canal da prerrogativa médica, onde os médicos podem fazer a denúncia quando se sentirem assediados, tanto moralmente quanto fisicamente, e vão fazer tratativas para ver de que maneira o Estado pode, ou o município, dotar essas unidades onde temos mais evidência dessas ações de alguma segurança mínima, ou criar um fluxo de atendimento para quando os médicos sejam, de alguma maneira, assediados. Doutor, o carnaval é uma época sensível, existe um aumento de demanda, né, de procura por hospitais. O CRM costuma fazer algum tipo de campanha, de conscientização para reduzir essa procura por hospitais? Sim, iremos lançar na próxima semana uma primeira campanha alertando de alguns pontos, né? O consumo exagerado de bebidas alcoólicas, não dirigir se ingerir bebida alcoólica, o sexo seguro, né? Então nós sabemos que o carnaval é um período, como você falou, que tem algumas características próprias e que pode levar sim ao aumento, especialmente da procura da emergência, especialmente por traumas, acidentes automobilísticos. Então nós teremos a partir da próxima semana uma campanha para alertar a toda a população dos cuidados que se deve ter nesse período carnavalesco para que evitemos, digamos assim, algumas condições que podem ser evitadas com alguns cuidados preventivos. Bom, fico alerta aí para você, telespectador, muito cuidado nesse carnaval. Para finalizar a nossa conversa, doutor José Albuquerque, eu soube que vai ter, né? Próximo mês, mudanças bem significativas em relação à propaganda que se pode fazer dos médicos, não é isso? Perfeitamente. Então, essa era uma demanda da classe médica. Nós tínhamos uma resolução que norteava a publicidade médica e a propaganda médica, que era considerada muito restritiva. E aí, Cabral, nós temos uma população de médicos hoje muito jovens, né, que usam as mídias de uma maneira muito mais intensa. Então, nós fizemos durante um ano um estudo sobre a nova resolução de publicidade e propaganda médica, ouvindo toda a classe médica, ouvindo a população. E agora, em março, entra em vigor a nova resolução médica, que muda radicalmente, eu diria que muda quase 80% do que é permitido e do que não é permitido em termos de publicidade e propaganda médica, para que nós possamos nos aproximar também da classe médica mais jovem e também do público mais jovem, que utiliza as mídias de uma maneira diferente do que gerações anteriores. Então, essa será, sem dúvida, um marco na mudança da publicidade. O que vai ser modificado? Muitas coisas. Por exemplo, você vai poder exibir imagem de antes e depois, dentro de determinado contexto. Você vai poder colocar a sua, se não tiver especialidade, você pode colocar o seu título e ao lado você coloca que não é especialista. Você vai poder fazer propaganda de equipamentos que você tenha no seu consultório, no hospital, com algumas restrições que estão lá colocadas. Então, muito do que hoje não é permitido, será permitido com essa resolução. Dr. José Albuquerque Neto, presidente do Conselho Regional de Medicina aqui no Maranhão. Muito obrigado por nossa conversa. Cabral, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado, doutor.